Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vou só tirar a minha máscara. Bom tê-los aqui nessa manhã. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo os seus sentimentos, os sentimentos deles, disse: por que tende esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, o que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele levantou-se e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder a homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós presenciamos a cura do paralítico, né? Jesus, estando no meio de nós, né, quando esteve aqui, ele estava rodeado de pessoas. Nós sabemos que essa cura do paralítico é aquela que eles descem o paralítico pelo telhado para chegar até Jesus, porque tinham fé. Ouvindo a fama de Jesus, né, Jesus já era famoso pelas curas que realizava, vieram até ele com muita fé. E a fé era tanta que eles subiram com a cama pela parede, tiraram o telhado, desceram a cama para colocar aquele homem na presença de Jesus. Não pouparam esforços. Com cama e tudo, eles subiram ao telhado. Imagine o tamanho do trabalho, do esforço que tem que se fazer para você subir com uma cama sobre o telhado, com um doente deitado nela. Isso quer dizer que você não pode virar aquela cama para o doente não cair. Descer esta cama com uma corda, tirar o telhado, descer a cama até lá embaixo, para que ele ficasse na presença de Jesus. Então é um texto que nos mostra que eram homens que acreditavam que realmente Jesus poderia fazer. Se eles não acreditassem que Jesus seria capaz de curar aquele paralítico, ao ver aquela multidão em torno da casa, ao ver todas aquelas pessoas, a dificuldade que teriam de chegar lá, teriam desistido, com toda certeza. Teriam olhado para aquela multidão, para aquela dificuldade toda e teriam dito: não, muita gente, vamos deixar quieto. Vai que a gente chega lá e ele não cura. Vai que a gente chega lá e não acontece nada. Então melhor não. Mas não, eles fizeram o contrário. Acreditaram de tal forma que não pouparam esforços para estar na presença de Jesus. Isso nos ensina primeiramente que não existe dificuldade que possa nos tirar da presença do Senhor. Não existe dificuldades que possam nos tirar de estar na presença de Jesus. E também nos ensina que temos que levar todos aqueles que estão feridos, machucados, todos aqueles que estão paralíticos. Talvez não seja uma paralisia física, mas seja uma paralisia espiritual, ou seja uma paralisia na vida, né? Paralisados pelo pecado, paralisados pelo egoísmo, paralisados por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que somos aqueles que não medem dificuldades para levar essas pessoas à presença de Jesus, para que Jesus mude a sua vida, para que Jesus restaure a sua vida física, espiritual. Veja que esse homem, ele era um paralítico, ficava na cama 24 horas. Ele não tinha vida, ele vegetava na vida. Paralítico, numa cama, preso num leito. Ele não tinha vida social, ele não tinha condições de ter uma família, ele não tinha condições de ter uma esposa, filhos. Era uma pessoa que estava vegetando no mundo onde vivemos. Então Jesus não devolve a ele somente a cura física, mas devolve a ele a vida. E às vezes nós encontramos no nosso dia a dia pessoas que estão desta forma, né? Pessoas que nós mesmos muitas vezes estamos neste momento de pandemia, neste momento que estamos em casa,
A gente está paralisado, como paralíticos dentro de casa, presos dentro do nosso lar, paralisados na nossa paralisia de falta de fé, muitas vezes. E aí a gente vê que é um momento de oração, é um momento de buscar, é um momento de nos colocarmos na presença de Deus, é um momento de nós nos apresentarmos perante a Jesus, pedindo sua misericórdia, a sua libertação. Mas muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, né? E a gente fala assim, não, é muito difícil. E a gente acaba desistindo antes de começar. Sem falar da missão de levar aqueles que nos cercam à presença do Senhor, como fizeram esses homens. Ter fé e vencer os obstáculos, as dificuldades. Quantas pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa família, pais, amigos, filhos, filhas, netos, tanta gente que está à volta de nós e que nós não fazemos nada para que levar essas pessoas até Jesus, para que conheçam a misericórdia, a glória e a graça de Deus. Quantas pessoas que vivem em torno de nós com a vida paralisada, com uma vida paralítica, não fisicamente, mas espiritualmente, uma fé paralítica. Quantos de nós mesmos, eu, você, temos uma fé paralítica, uma fé que não se move, uma fé que não é viva, uma fé que vegeta dentro do culto, dentro das normas da igreja, mas é uma fé que não se move em nossa vida. Nós podemos comparar a nossa fé com a fé deste homem, com a paralisia deste homem, com a sua enfermidade. Temos uma fé muitas vezes como este homem, paralítica, que fica deitada, que fica como que vegetando, que não faz diferença, que não vai para o meio da sociedade, que não vai conosco aonde vamos, mas que fica ali parada, estagnada. A nossa fé muitas vezes é como este homem. Nós precisamos colocar tudo na presença de Jesus, para que Ele mude isso, para que Ele transforme isso, para que Ele dê vida à nossa fé, dê vida à nossa vida. Jesus é a vida, o caminho, a verdade, a vida, como Ele mesmo diz. Mas Ele não pode fazer isso se não nos apresentarmos na presença dEle, se não vencemos os obstáculos que vêm na vida para nos impedir de estar na presença do Senhor. Outro fato interessante é que Jesus, ao olhar para aquele homem, não diz, você está curado, eu te curo dessa doença, desse problema, dessa paralisia. Não. Ele olha para aquele homem e diz assim, teus pecados estão perdoados, meu filho. É impressionante, porque nós, no nosso pensamento humano, pensaríamos que a primeira coisa que Jesus iria dizer para esse homem, que ele é um paralítico, está na cama, não se mexe, vegetando na vida, a primeira coisa que Jesus iria ver seria a sua cura física. Teoricamente, né, na nossa cabeça humana, é isso que nós imaginamos. Mas Jesus olha para ele e fala, teus pecados estão perdoados. E no íntimo do seu coração, o mestre da lei, o fariseu, fala, blasfema. Mas ele não falou alto, ele falou no seu coração. Mas Jesus olha e enxerga o coração de cada um. Ao ver o coração daquele homem, que dizia blasfema, daqueles homens, ele fala, tá. Então é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E para provar que Ele é o Senhor, para provar que Ele é o autor e dono da vida, que Ele tem poder de perdoar os pecados, Jesus olha para aquele homem e fala, toma a tua cama e vai embora. O fato dele tomar a cama mostra que ele está curado, porque ele era um paralítico, vegetando em cima de uma cama. De repente ele levanta, põe a cama nas costas e sai andando. Jesus não curou apenas o físico, ele curou também o coração, o íntimo. Às vezes a gente se aproxima de Deus pedindo aquela cura física que nós temos e nós esquecemos da cura espiritual, interior, do coração de cada um de nós. Ao se aproximar do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pequenos, reconhecer que não somos nada, pedir a sua misericórdia, com o perdão dos pecados como consequência da nossa humildade, como consequência do nosso arrependimento, recebemos a cura física como consequência. A prioridade, Jesus é o Deus salva. A prioridade de Jesus não era curar as doenças físicas, gente. A prioridade de Jesus estando aqui não era para curar as doenças físicas das pessoas. Ele não veio para resolver o problema físico. Jesus veio, como diz o nome dele, Deus salva. Ele veio para nos salvar. Ele veio para trazer a salvação. A cura é uma consequência da misericórdia de Deus. Ao olhar para as pessoas que estavam doentes, Ele se compadeceu. Ele teve misericórdia. E como Ele tinha o poder para curar, Ele não hesitou em curar aqueles que necessitavam. Mas não é esse o centro da missão de Jesus. Este Evangelho nos prova isso, que o centro da missão do Senhor não é curar, mas sim perdoar os pecados, libertar o ser humano
dos pecados, das correntes dos pecados que nos aprisionam. A partir do momento que Jesus perdoou os pecados daquele homem e consequentemente ele deu a cura física, aquele homem saiu caminhando com a sua cama nas costas, curado e com certeza regozijando, louvando a Deus, e todos que estavam ali glorificaram a Deus pela obra que Jesus fez. Jesus foi glorificado, Deus foi glorificado pelas obras do Senhor, porque ele realizou na vida daquele homem. Mas primeiro ele perdoou. O perdão, pasme, o perdão naquele momento foi maior do que a cura. A cura que o Senhor deu do perdão daquele homem foi maior do que a cura física. Por mais que nós vejamos neste momento, neste evangelho, só a cura física, e achemos que a cura daquele homem paralítico foi o verdadeiro milagre que Jesus fez. Que a cura daquele paralítico foi o grande milagre de Jesus naquele momento. Mas não foi. O grande milagre de Jesus foi o perdão que ele concedeu àquele homem. O grande milagre de Jesus foi perdoar aquele homem, apagar os seus pecados. O que a gente busca primeiro? Vamos comparar essa passagem com a nossa vida. O que a gente busca primeiro? O perdão ou a cura? O que eu quero primeiro para a minha vida? A cura para a minha doença física, para o meu problema espiritual, para o meu problema, as minhas doenças físicas, ou eu quero o perdão de Deus? Claro que você vai dizer que quer a cura, porque nós pensamos, somos egoístas, né? Nós não queremos reconhecer primeiro que nós precisamos do perdão. Nós não queremos reconhecer que nós estamos longe da palavra de Deus, longe da vivência da palavra de Deus. Nós queremos aquilo que vai nos satisfazer a nós, de uma forma... Sempre pensamos no corpo, sempre pensamos no físico, sempre pensamos naquilo que nós podemos pegar, ver, né? Nunca pensamos em algo que nós não possamos ver, que é o perdão, né? Que Deus dá ao coração de cada um de nós. Jesus nos ensina a que Ele veio aqui. Ele não veio aqui para curar todos os nossos males. Ele não veio aqui para curar as nossas doenças físicas, como muita gente vem oferecer por aí, curas, milagres. Jesus não veio para isso, Ele veio para salvar a humanidade, nos dar a vida eterna, trazer a salvação. O perdão, Ele é Deus na presença humana, no corpo humano, nos trazendo a sua misericórdia, nos trazendo o seu amor, nos trazendo o seu perdão a cada um de nós, nos reconciliando com Deus, nos curando intimamente. Tem muita gente que não tem uma doença física, mas tem uma doença na mente, né? Tem uma doença que é gerada, como é a depressão, como essa praga que nós temos hoje, que é a depressão, que atinge muitos lares, e agora com a pandemia aumentou mais ainda. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com síndrome do pânico. Tudo isso é físico. Ao nos aproximarmos do Senhor, ao nos apresentarmos na frente dEle, este homem não pediu perdão. O Senhor o deu perdão gratuitamente. Ao estar na presença de Jesus, ele estava ali deitado esperando a cura física. E o Senhor disse: teus pecados estão perdoados. Sem que ele pedisse. Mas nós temos que pedir. Nós temos que pedir o perdão. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus. Nós temos que clamar pelo amor e a misericórdia de Deus. Ele só deu o perdão sem que esse homem pedisse, para nos mostrar o caminho, para mostrar para nós qual é a sua missão, por que ele veio. Então peçamos no dia de hoje, olhando para esse evangelho, peçamos que Deus nos livre da nossa paralisia espiritual, da nossa paralisia mental, da nossa paralisia, da nossa fé paralítica que nós temos, que não anda, que não vive e que não consegue se levantar num momento como esse. Peçamos ao Senhor a cura íntima, interior, do coração, com o seu perdão. Clamemos a sua misericórdia, clamemos o seu perdão neste dia de hoje. Deus abençoe a todos.